Salmos primeiro, eu quero ler aqui numa versão transformadora, NVT. Salmo primeiro, vamos ler até o versículo 6, e apenas 6 versos. Salmo de número 1. Quem encontrou diz amém. Amém. Nessa versão aqui diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palhas que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. A gente já meditou na primeira parte, semana passada, onde fala sobre os primeiros versículos, como é feliz, bem-aventurado o varão que não segue o conselho dos ímpios. Aqui é a felicidade daquele que não vivem segundo os ímpios. Os ímpios são as pessoas que estão distantes de Deus, longe de Deus, desviados de Deus, que viraram as costas para Deus, que não amam a Deus, que vivem na vida de pecado, sem um temor a Deus. Então, essa é a ideia de geral do que é ser ímpio. Nas línguas originais, ímpio significa não santo, né? Esse prefixo de in na palavra ímpio significa não. E pio significa santo ou santidade. Por isso, ímpio são duas palavras juntas, conjugadas. Ímpio significa não santo. Não santo não vive em santidade. Santidade é a separação do pecado, fugir do pecado, não praticar o pecado, não amar o pecado. Fazendo isso, está contrariando os princípios. Quer dizer que não ama a Deus, que não teme a Deus, que não segue sua palavra. Então, quem não é ímpio, quem não anda segundo o conselho, não se detém, não se assenta na roda dos escarnecedores, essa pessoa é feliz. Então, qualquer pessoa que anda segundo o conselho das pessoas do mundo, essa pessoa não é feliz. Se ela anda na roda dos escarnecedores, essa pessoa não é feliz. Se a pessoa anda praticando o que as pessoas sem Deus praticam, ela não é feliz. Aqui está dizendo que o feliz é quem não segue. Quem segue não é o oposto. Feliz é o que não pratica como o mundo pratica. Tem euforia, tem aquela alegria, aquela coisa toda, tem aquela paz meia mascarada, né? Como diz a Bíblia, Jesus disse: a minha paz vos dou, não dou como o mundo dá. E está dizendo que o mundo dá, só que não é igual ao que Jesus dá. A de Jesus é real, a de Jesus é verdadeira, e a de Jesus pode ser permanente, depende de cada um de nós. Então, você vai encontrar pessoas no carnaval, nas baladas, nos funk, esses negócios aí, que faz nas ruas, como é que chama mesmo?
tem funk, balada, pancadão, esses nomes aí, tudo meio estranho, né? Não tem um deles para sobrar. Essas pessoas, na verdade, elas fazem isso porque não são felizes. Porque quem é feliz já se sente completo. Por que é que o cristão não bebe um vinhozinho todo dia, de manhã, meio-dia e de noite? Estou falando cristão, que tem uns aí que é meia colher. Mas o cristão de verdade, por que ele não depende disso, ele não precisa disso? Estou falando do que diz ser cristão e vive nessa prática. Quando é pessoa do mundo, a gente já entende por quê. Mas a pessoa está com a Bíblia debaixo do braço e anda bebendo um gole, é que essa pessoa ainda não tem o Espírito de Deus completando a sua vida. Por quê? O cristão, a Bíblia diz o quê? Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas vos enchei de quê? Do Espírito. Depois, uma vasilha cheia tem espaço para caber mais alguma coisa dentro dela? E se você tentar colocar, o que você vai fazer com o que estava dentro? Vai expulsar para fora. Quem vive no pecado, ainda que antes de viver no pecado tem o Espírito Santo, está cheio do Espírito, conforme você vai pecando, você vai mandando na prática, não é intencional, mas na prática você está dizendo: Espírito Santo, vai embora, sai. Por quê? Até porque o diabo até gostaria de viver aonde Deus está, ele até não teria problema com isso, mas Deus é que tem ciúme, como diz a Bíblia. Deus não aceita ficar no mesmo lugar onde Satanás fica. Quando ele chega, ou Satanás vai embora, ou ele não entra. E para ele entrar, tem que aquele que é nós que somos o templo, deixar ele entrar. E para deixar ele entrar, você está dizendo não para Satanás. Quando a gente quer que tanto o bem como o mal habita em nós, nós estamos dizendo não para Deus, porque é impossível Deus habitar no mesmo lugar que Satanás habita. Por isso você não vai conhecer um crente que tem o Espírito Santo endemoniado. Se uma pessoa fica endemoniada, ela naquele momento não é habitada pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo, quando ele entra em nós, ele completa como um copo cheio, não tem mais vazão para lugar nenhum, para mais nada, para alguma coisa entrar, ele tem que sair. Para ele sair, só o pecado faz isso. Satanás não expulsa o Espírito Santo, o Satanás não faz o Espírito Santo sair da vida de ninguém, mas os nossos pecados, presta bem atenção, mas os nossos pecados sim, diz para a nossa prática, diz para o Espírito Santo: eu prefiro o erro, que nem Sansão, que tinha Deus na vida dele, e ficou lá deitadinho no colo de Dalila, não está fazendo nada demais, só mentindo. Não, se fizer isso, eu perco a minha força. Aí o povo ia lá e queria grudar Sansão, Sansão se soltava. O Espírito Santo está ali tolerando. O Espírito Santo está tolerando. Chegou uma hora que ele foi lá, falou a verdade, mas falou a verdade dentro do contexto que ele já estava no engano. E aí cortaram o cabelo, a trança de Sansão. E aí Sansão, alguém fala: Sansão, está vendo aí os inimigos? E Sansão levanta e fala: vou vencer eles como os das outras vezes. Mas agora ele não viu que Deus já tinha ido embora. Aí diz a Bíblia: e Sansão não sabia que o Senhor tinha ido embora. O pecado faz o Espírito Santo embora. O problema é que Sansão não sabia que o Senhor tinha ido embora. A igreja de Laodiceia não sabia que Jesus estava fora dela. Está vendo como é perigoso? A gente pode perder a presença de Deus, e o pior, nem saber que perdeu, porque a gente às vezes ainda sente a presença de Deus, e sentir a presença de Deus não significa que Ele está em nós. Se manifestar pode ser de fora para dentro. Existem pessoas que entram numa igreja e dá aquele culto fervoroso, e a pessoa diz que ela sentiu arrepio, que ela sentiu aquela coisa boa, mas não significa que foi dentro dela. Nós somos compostos de espírito, alma e corpo. O que nós precisamos não é sentir apenas. Isso pode ser uma coisa até negativa, viver em busca do sentir prazer, seja lá espiritual ou não. Isso é chamado de hedonismo, busca pelo prazer. Eu quero ir para a igreja para sentir prazer, eu quero ir na igreja para sentir, eu quero ir lá para ter alegria lá. Mas a questão é, essa situação que nós sentimos, antes de sentir na nossa pele, no nosso corpo, onde nós ouvimos, ela tem que estar habitando dentro de nós,
porque aí não vai depender de um ambiente de culto para a gente sentir. O cristão, ele sente a presença de Deus aqui, ele sente a presença de Deus na casa dele, sente no trabalho, porque não é algo de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Enquanto que o ímpio, ele sente aquela presença, porque Deus está aqui se manifestando, e ele sente arrepio, mas é algo de fora para dentro. Saiu da porta para fora, a carga de pecado, e o inimigo continua do mesmo jeito com a pessoa. Então o pecado faz. Então ímpio, não existe ímpio feliz. Existe ímpio que tem momentos de alegria, momentos de paz, momentos em que algo bom lhe acontece. Ele é até sorridente, mas a verdadeira felicidade é temer ao Senhor e honrar o seu nome. Quem compreendeu diz amém? Amém. Então, aí quem faz a vontade do Senhor, como foi dito, tem a satisfação de meditar na lei do Senhor, e na sua lei de noite, e assim sendo, será igualmente meditando, verso 3, será igualmente uma árvore plantada à beira da água corrente, que dá o seu fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, não caem, tudo quando faz prospera. Agora o versículo 4, não ocorre com os ímpios, não é o que acontece com as pessoas sem Deus. O justo é igualmente uma árvore plantada à beira de ribeiro, firme, que o vento balança e continua firme. O justo, as suas folhas não caem, dá fruto para o reino de Deus, e tudo que faz prospera. Aí o escritor coloca, mas ao contrário, o ímpio já não é assim. Aí o salmista responde, sabe como é o ímpio? O ímpio não é assim com eles, ao contrário, são como palha que o vento carrega, palha seca, que vem o vento e sai carregando, não tem firmeza, não tem estabilidade. Quanto ao justo, Paulo fala em Romanos, tudo contribui para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Ou seja, o vento vem para todos, assim como vem a chuva, a tempestade vem para todo mundo. Só que o justo, não basta pertencer à igreja, tá? Só que o justo responde, ou corresponde, ou reage diferente. O ímpio parece com aquela toda beleza, parece com aquela toda riqueza, aquela coisa toda, aquela glória, mas quando vem o vento, sai açoitando de um lado para o outro, e daqui a pouco não sabe o que fazer. Já quem está firme em Deus, diz o salmista, não me lembro agora, o salmista diz assim, que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, é o Salmo 100 e... Vamos ver se a gente encontra, qual que é mesmo? Os que confiam no Senhor é 100 e alguma coisa, eu acho. Quem tiver internet, pesquisa rápido para a gente. Os que confiam no Senhor. Não, não é 121 não. Quem encontrar aí rapidinho, por favor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala. 125. 125? Pode ler, missionário. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Está vendo? Todo aquele aqui nessa versão que confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes que estão em volta de Israel, que não se abalam, mas que permanecem por quanto tempo? Para sempre. Para sempre. Vamos ver também em João, a primeira epístola de João, porque, presta bem atenção, hoje o que a gente mais encontra são pessoas que não estão mais congregando, o famoso chamado de fulano desviou, fulana desviou, e a gente encontra o tempo todo pessoas que não estão firmes em Deus, e é muito comum você ver várias justificativas por que as pessoas se desviaram. Por que não estão firmes em Deus? Culpa o pastor, esposa do pastor,
o porteiro, o pregador, o pai, a mãe, o vizinho, o tio, o patrão. Culpa até o diabo. Culpa todo mundo. Mas nós sabemos que nenhuma dessas justificativas Deus vai dizer: concordo com você, você tem todo motivo para se desviar, porque o seu pai, seu pastor, a sua mãe fez você se desviar. Deus não vai aceitar essa desculpa de ninguém, porque o problema está em quem se desvia. Como é que está escrito em Missionário, no primeiro versículo 125? Os que confiam no Senhor, que não se abala, mas permanece para sempre. O problema é não confiar no Senhor, mas confiar nos homens. Confiou na mãe, confiou no marido. Em São Paulo, uma vez, um homem, por um motivo arrumou outra mulher, se afastou da família e de Jesus, uma liderança. A esposa e a renca de filho, todo mundo parou de congregar. Deus vai ficar culpando só o marido? Também, do pecado dele. Mas vai dizer: não, eu não vou culpar o filho, não vou culpar a mulher, porque se desviaram. Não, porque cada um, diz a Bíblia, que cada um é responsável pelo seu próprio pecado. Quando a gente contribui com que algumas pessoas que não confiam no Senhor se escandalizam, a gente vai pagar por isso, sim. Mas a pessoa que se escandalizou e saiu da presença de Deus vai ser responsável pelos seus atos, sim. Deus não vai salvar alguém só dizendo: não, mas fulano tal desviou, foi porque fizeram uma coisa muito feia diante dele e por isso se afastou, mas então vou salvar ele porque o motivo foi o outro, não ele. Não, Deus não vai salvar ninguém porque se escandalizou fortemente e por isso se desviou. Todos nós somos responsáveis pelos nossos atos. É claro que alguns vai sofrer mais no juízo de Deus do que outros. Isso é muito claro nas Sagradas Escrituras. A própria Bíblia diz: para o mundo que não tem Deus, é lícito que venha um escândalo, mas ai do mundo, não é só do mundo o ai, mas nesse texto a Bíblia diz: ai do mundo por causa do seu escândalo. A Bíblia diz que o escândalo é coisa tão grave que aquele que faz uma criança se escandalizar, é melhor que ele se mate. Não, vocês nunca leram isso na Bíblia, não? É mais grave escandalizar a criança do que cometer suicídio. Jesus disse: aquele que fizer escandalizar, tropeçar um dos meus pequeninos, é melhor que amarre uma pedra de moinha. Sabe o que é uma pedra de moinha? Um negócio bem pesado em cima de outra, que você colocava os grãos, em alguns casos era puxado pelos animais ou pelas mulheres, e vai rodando e sai só o pó do trigo pelo lado de baixo, no atrito de duas pedras em cima da outra. É melhor que amarre a pedra no pescoço e faça o que mesmo? E se jogue no rio, no mar. Então está dizendo que é suicídio, o que é amarrar uma pedra e se jogar com ela. Vai se salvar? Não vai. Mas se é escandalizar uma criança, uma coisa, e na visão de Deus a gente não sabe até onde é a criança. Alguns dizem que ia ter 7, outros falam que ia ter 12 anos. Se eu sei que com 12 anos já sabe, tem muitos que já sabem pecar até mais do que os próprios pais, né? Mas vamos lá. É em João capítulo 1, o versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que o mundo existe, ou que nele existe. Isso é uma coisa séria hoje. Você percebe que nós falamos que somos firmes em Cristo, e a gente percebe uma paixão muito grande de muita gente que está supostamente em Jesus, mas você percebe que está amando o mundo. Mas se alguém ama o mundo, como aqui a Bíblia diz, essa pessoa também está distante de Deus. Não é que ela está sendo tentada, porque tentação por si só não é pecado. Quem ama o mundo não pertence a Deus. Vamos lá. Não ameis o mundo, nem o que no mundo existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora imagina, se alguém não tem o amor de Deus no seu coração, logo essa pessoa não pertence a Deus. Porque o primeiro mandamento que vem para nós não é orar, vigiar, jejuar, ler a Bíblia. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento,
entendimento e com todas as tuas forças. E o segundo, aquele falou um mandamento em 3 fases: todo entendimento, com todas as tuas forças, com toda entendimento, força. Tem outra palavra que me esqueci agora. Força, entendimento, outra, não me lembro. Mas está dizendo espírito, alma e corpo. Não pode envolver só o nosso espírito, só a nossa alma, só o nosso corpo. Envolve prática, sentimentos, emoções, tudo. E às vezes a gente só ama Deus de palavras. 16. Pois tudo que há no mundo, foi um sistema de coisas erradas. As paixões da carne, coisa que a pessoa deseja. As cobiças dos olhos, aquilo que está diante do que você vê e fica apaixonado pelas coisas que não pertencem ao Senhor. E a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas provém do mundo. Agora versículo 17. Ora, o mundo passa, tudo vai acabar, assim como a sua volúpia ou as suas concupiscências. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus, como é que está escrito na sua Bíblia? Permanece para sempre. Permanece para sempre. Então, pastor, por que é que tem tanta gente se desviando? Porque apesar de pertencer a uma igreja, se batizar, cantar na mocidade, ler a Bíblia, orar, jejuar, pastorear, não esquece de fazer a vontade de Deus. Mas fazendo tudo isso na vontade de Deus, não significa. Qual é a finalidade e a motivação de fazer? Como é que a gente sabe que muita gente faz o que faz, mas não é para Deus, irmã Soninha? A forma com que as pessoas desistem de fazer o que estão fazendo com tanta facilidade. Outra coisa é a pessoa fazer dentro da sua própria visão, não se importando o que a Bíblia diz a respeito. Então é do meu jeito, não é a vontade de Deus. Qualquer coisa desiste, então não está fazendo a vontade de Deus. E quando eu faço para mim glória, eu não estou fazendo a vontade de Deus. Deveria ser. Então quando eu faço para a minha própria glória, como diz a Bíblia, você quando for dar esmola, não conta a mão esquerda o que fez a direita. Aliás, quem faz isso já recebeu o seu galardão, porque você saiu contando para todo mundo o que está fazendo para as pessoas, e as pessoas te elogiam. Isso não vai tirar você do céu, no entanto, vai te tirar o galardão. Está entendendo? Na Bíblia diz que nós somos galardão até para aquele que ora. Lá em Hebreus fala que aquele que se aproxima de Deus deve acreditar que Ele é galardoador de quem o busca. Até você buscando. A questão é, eu estou buscando bem ou estou buscando mal? Porque às vezes a nossa oração pode ser uma oração má, como diz Tiago. E falando da questão de se exibir, Tiago fala assim, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Mas como assim, Tiago? Vocês pedem para gastar nos próprios prazeres. Agora, quando a pessoa fala assim, eu gostaria tanto de ganhar bem, para ter um dízimo alto, para contribuir na igreja, uma oferta, dar esmola, ajudar minha família, ajudar os necessitados, comprar um roupa para quem não tem. Você não está pensando nos seus deleites. Agora quando a gente pensa assim, Senhor, eu gostaria tanto, Senhor, de ganhar bem para comprar um carro de 7 lugares, para ter uma casa de praia. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. A questão é o sonho de querer o que envolve a glória de Deus nisso. Porque até agora o carro de 7 lugares, a casa de praia, essas coisas não estavam pecando em si. Mas até agora não apareceu o nome do Senhor. Até porque eu não imagino lá na praia, na casa de praia, levando a gente de irmão da igreja comigo. Não. A não ser que eu cobro uma taxa deles. E o carro de 7 lugares para carregar quem? É minha família que é grande. E fora a sua família, que a sua família já é obrigação, não vai ganhar galardão por causa disso. Mas e as outras pessoas? Então assim, quando eu não envolvo o mandamento que é amar ao próximo, amar a Deus, naquilo que eu desejo, Deus não é honrado. E aí diz a Bíblia, que tudo que há em mim, bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiz o seu santo nome. Então o que eu possuir, o que eu comprar, o que eu adquirir, tem que redundar em glória para aquele que é o dono de todas as coisas. Então, irmãos, o mundo passa e toda a sua concupiscência. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu posso ser usado por Deus sem fazer a vontade de Deus. Vamos lá para a carta
para o livro de Mateus. Mateus capítulo 7. Que a gente fala assim, irmão, estou fazendo a vontade de Deus, a gente logo pensa o quê? Irmão está dizendo que está fazendo a obra. Fazer a vontade de Deus nem sempre quer dizer fazer a obra. Tem vezes que fazer a vontade de Deus em algum aspecto é até não fazer algumas coisas. Fazer a vontade de Deus não é ter obra. Também pertence, porque o que não tem obra já está dizendo qual é a sua origem. Porque quem é originado em Deus não consegue viver sem obra. Mateus 7, o versículo 21. Nem todo aquele que diz, deixa eu ver se é isso mesmo, que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Quem é que entra no reino do céu? Somente o que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Tudo bem, mas o que é fazer a vontade? Mas você vai ver agora alguns aqui sendo usados por Deus, mas não está fazendo a vontade de Deus, porque eles não vão entrar. Muitos dirão naquele dia, isso é no dia do juízo: Senhor, Senhor, não temos nós, não é nenhum só, profetizado em teu nome? Isso é o que mais tem na nossa geração, né? Principalmente de profecia que não tem nada a ver com a Bíblia. Em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não realizamos muitos milagres. O camarada está diante de Deus, logo ele sabe que ele não pode mentir, então ele está falando a verdade. Ele está sendo sincero, só que ele não é verdadeiro. Eu posso ser sincero sem ser verdadeiro, sabia, né? Então, em teu nome não realizamos muitos milagres. Então, isso aqui é o próprio Jesus que diz: então eu vos declararei, nunca vos conheci, afastai-vos da minha presença, vós que praticais o mal. Mas Senhor, no teu nome eu fiz. Mas você não fez a minha vontade. Você até curou, mas não fazendo a minha vontade. Por isso é muito perigoso que a gente ouve algumas pessoas por aí falando assim: pastor, mas se a gente orasse a Deus, para Deus fazer milagre, a igreja encheria. Então a gente ia querer que Deus usasse a cura para encher a igreja. Percebe a malignidade da intenção? Ao invés da gente querer que as pessoas venham pelos motivos corretos, não atraído pelo milagre. O milagre atrai sim, mas não devo pedir o milagre para que o milagre venha atrair. Ele por si só vai fazer isso, mas eu não devo pedir milagre para que o milagre seja uma alavanca, mas que a pessoa seja atraída pela palavra de Deus, e daí ela experimentará também o milagre. O milagre é um resultado da palavra e não ao contrário. Senão as pessoas começam a dizer, igual aquelas igrejas: vai contar a bênção, minha vida estava assim, 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 mas depois que eu conheci a igreja, a Assembleia de Deus, minha vida mudou. Testemunho, porque isso não é testemunho. Depois que eu comecei a vir para cá, pastor, eu conheci tantas igrejas, andei tantas igrejas, mas só foi entrar aqui na Assembleia de Deus, minha vida mudou. Isso não é coisa de Deus, um negócio desse. Parece que é, mas não é. Porque quem é que está sendo glorificado nessa hora? A placa. A pessoa deveria falar: eu andei em tanta igreja e não encontrei Jesus, e coincidiu que eu encontrei Jesus quando estava aqui, que eu poderia ter encontrado lá, e quando eu encontrei Jesus, Ele fez um milagre na minha vida. O motivo é Jesus, não é a Assembleia de Deus. Mas tem gente que acha que encontrou Jesus aqui porque a Assembleia de Deus é uma igreja boa, e não encontrou na outra lá. Gente, quantos de nós aqui que até encontrar Jesus, a gente entrou em vários lugares procurando Ele, até um dia encontrar, mas não é o lugar que a gente encontrou que é o lugar especial. Jesus vai encontrar. Teve alguns que foram encontrados, sabe aonde? No ponto de pregação, não foi numa igreja. Alguns foram na praça pública. Alguns se converteu no trabalho. Ele com Deus já tinha ouvido a palavra, não tinha obedecido, resolveu aceitar Jesus e chegou na igreja e só falou: pastor, eu me converti hoje, eu quero só publicar para a igreja, mas Jesus me encontrou lá no meio da roça. E eu sou testemunha disso. Quando eu me converti, eu não estava na igreja, estava trabalhando. Quando eu falei assim: vamos aceitar Jesus hoje, é a ideia só de publicar. Não foi eu só não, foi eu, meu irmão e mais um outro irmão, né? Mais um rapaz que era amigo nosso na época. Mas não pode dizer que é a casa do irmão onde a gente levantou o irmão que está a bênção de salvação. Não. Jesus, quando quer encontrar, Paulo foi encontrado aonde?
no caminho de Damasco, não sei se estava a pé, montado a cavalo, a Bíblia não disse que estava montado, só sei que a luz apareceu, ninguém tinha coragem de enfrentar Paulo, porque ele mandava prender as pessoas. Todo mundo tem medo de Paulo, tem, mas só que Deus não, parou ele, fez uma luz forte brilhar, forte de uma maneira tal, que caiu Paulo, e todos, a comitiva de Paulo estava com ele, caiu. A Bíblia não diz, mas segundo a história essa bíblica, tinha cerca de 15 homens com Paulo na sua comitiva, e a Bíblia fala que todos caíram, não só foi Paulo não, só que Paulo ficou cego, os demais continuam enxergando. Paulo entendeu a voz, os outros não conseguiram entender. Irmãos, o que precisa mesmo das pessoas é estar firme em Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus é não fazer a vontade do diabo. Estar firme em Deus é não fazer a vontade da carne, é não viver na prática do pecado. Logo, essa pessoa, como diz lá no Salmo, os que confiam no Senhor são como os montes que não se abalam, mas permanecem para sempre. Toda vez que a gente se desvia, é porque deixamos de fazer a vontade de Deus. O ato de se afastar de Deus já é virar as costas para Ele. E aí a Bíblia diz o que? Uma das coisas que faz as pessoas se afastar de Deus é deixar de cultuar, como diz lá no livro de Hebreus, não deixando de congregar, como é o costume de alguns. E aí você vai ver o resto da passagem bíblica, alertando os cuidados, porque o fim dos tempos está chegando. Então vamos voltar lá para Salmo. Então os ímpios, o 4, não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como palha que o vento carrega, não tem firmeza, não prospera. Pastor, mas eu conheço muito ímpio cheio de dinheiro, mas na visão de Deus, ser próximo não é estar cheio de dinheiro, é ter o suficiente para que isso não sirva de tropeço na sua vida e tenha o que você precisa. Isso é prosperidade. O que você precisa, não o que você deseja, porque o que deseja muitas vezes é a obra do nosso coração, e diz a Bíblia que o coração do homem é enganoso. E teve um escritor, provérbio, que eu não me lembro o nome dele agora, não me lembro se a Bíblia diz também o nome, mas não foi Salomão, se não me engano não foi Salomão, está em provérbio, mas não foi Salomão, eu acho que não foi, dizendo que: Senhor, não me dê nem riqueza e nem riqueza e nem pobreza. Eu não quero, Senhor, viver na pobreza para não correr o risco de querer roubar. Não justifica, mas alguns dizem que roubam por causa disso. E eu não quero em abundância para não correr o risco de blasfemar contra o Senhor, não virar as costas, porque de fato não é todo mundo que consegue conviver com a riqueza. Sabia que é mais fácil conviver com pobreza do que com riqueza? Em relação a Deus, sempre vai ter mais pobre fiel do que rico. Por quê? Porque a tentação que está em torno da riqueza, a riqueza é de Deus. E Eclesiastes diz que é um dom de Deus, mas muita gente não consegue conviver com esse dom aqui. Não é o dom de ter dinheiro, não. Dom no sentido aqui, a riqueza é um presente de Deus, se ela é justamente. Tem algumas riquezas aí que são riqueza produzida pela própria pessoa, com artimanha. Então nós precisamos entender, alguns de nós não podemos ter muito para sobrar, porque tem pessoas que é simples, enquanto tem a sua bicicletinha. E quem é a bicicletinha que está ali? É você? Vou até beber água aqui. Tem pessoas, irmã Cláudia, que é simples, enquanto tem a sua bicicletinha, se pudesse dava carona para as pessoas de bicicleta. Compra um Fusquinha, aí diz que Fusca alguns dizem que Fusca não é nem coisa de Deus, que coisa, né? Aí compra um Fusquinha, alguns chamam de que Fusca é seta do diabo, tem gente. Aí compra um Fusquinha, você dá carona para os irmãos. O irmão vai limpar o pé, precisa limpar o pé não, irmão, entra aqui. A pessoa é simples, e aí vai, compra um Corsa, compra um Gol, e vai aumentando. Daqui a pouco Deus permite, porque às vezes não é Deus que deu, às vezes Deus só permitir, Deus permite até o que ele não gosta. Deus permite, a pessoa compra um carrão. Aí agora, meu irmão, se cair chuva,
No final do culto, aquele irmão vai ter uma dificuldade para oferecer carona para alguém. Porque vai sujar de lama, vai entrar água, aquela coisa toda. Na desculpa, agora que eu trabalho de Uber, aí é que o camarada vai ter. Ainda bem que o Tonho não está aqui. Né? Não, porque eu falar de Uber, ele ia pensar que é indireta para ele. Tem os irmãos que é uma benção, né? Eu acho que não é o caso dele. Então a pessoa dá um monte de desculpa. Eu sei o que eu paguei para adquirir isso aqui. Você vê que tem umas pessoas que quando a casa é simples, você chega lá, a pessoa inventa um monte de barquinho para você sentar. Aí tudo bem, eu também fui criado assim. Talvez nenhum de vocês sentaram nos bancos mais simples, como no meu caso, que era de vara, né? De vara, não era uma cadeira ruim. Aí a pessoa compra a cadeira nova. Você pode colocar um negócio para forrar, dependendo, claro, você custou caro, mas tem uns que nem te oferecem, meu filho. Tem uns que não, você fica lá meia hora de pé, a pessoa não te oferece sentar. Eu falo porque eu entro na casa de gente o tempo todo, porque meu serviço é na residência. Tem gente que não oferece um banheiro, porque... Olha, gente, qualquer um que está ali com você o dia inteiro sabe que está numa casa não vai precisar de banheiro. Uma mulher, um casal para outra casa, todo mundo sabe. Eu esqueci de oferecer o banheiro, mas é muito esquecimento assim também. Eu falo para você, a maioria das casas que a gente entra por aí, você tem que quase implorar não, mas você tem que falar com a pessoa. Mas a pessoa que esqueceu, o que é que ela diz? No final da tarde, você pediu para entrar no banheiro, ela fala assim, rapaz, até esqueci de oferecer um copo d'água, o banheiro pode usar. Mas tem gente que oferece, mas você vê na cara a pessoa desbotando, o camarada está cheio de pó para sentar no meu vaso sanitário. Perde a simplicidade. Então, alguns de nós não podemos ter as mãos cheias, porque ao invés da gente distribuir, sabe o que a gente vai fazer? A gente vai jogar para cima, só exibindo. Ainda colocar a culpa no Espírito Santo. Foi Deus que me deu, Deus que me deu, Deus que me deu. Que nem a música do Lázaro lá. Então o ímpio tem esses comportamentos, mas não condiz. Mas a verdadeira prosperidade, que é aquela com gozo, com alegria no Espírito Santo, o ímpio não tem. O versículo 5: por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores. Pecadores e os ímpios aqui fala, isso aqui é paralelismo que chama no livro dos Salmos. A mesma mensagem repetida de forma diferente, é a mesma mensagem. Por isso os ímpios não vão sobreviver no julgamento, isso aqui é o juízo de Deus, nem os pecadores na congregação dos justos. Os justos serão poupados, mas os ímpios não serão poupados. Pois Deus conhece, pois conhece o Senhor o caminho, ou Ele aprova o caminho do justo. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Quando você lê sobre a Bíblia falando de pessoas que tinham inveja do ímpio, Deus alerta que aquela riqueza, aquela prosperidade era passageira. Está nos Salmos também. No livro de Provérbios, umas 2 a 3 vezes tem uma referência dizendo assim: há caminhos que aos olhos dos homens parece direito, mas há caminho que aos olhos dos homens parece direito, o singular, mas o final são plural, percebe? Caminhos de morte. Por isso, o que a gente vê de vantagem no ímpio, o que a gente vê é aquela beleza do que o ímpio possui, aquilo pode ser fruto do pecado e poderá levar à perdição. Mas o justo, ele servirá ao Senhor, mesmo tendo muito ou pouco. E como diz, repito, lá em Romanos diz assim, capítulo 8, verso não me lembro agora, onde diz que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Para o ímpio não contribui para o seu bem. Observaste que algumas pessoas vêm para a igreja e falam assim: olha, eu estava com a vida assim, trabalhava para morrer, não tinha nada, só foi eu vir para a igreja, a minha vida começou a melhorar financeiramente. Não é unção de milagre que ele recebeu, é que ele estava gastando tudo com porcaria. Quantas pessoas que todo final de semana latinha, mais latinha, mais latinha. Interessante que é quando ele vê você dar R$1 na igreja, ele fica bravo, mas gasta toda uma semana com a latinha. Isso quando não tem outras drogas
drogas ilícitas, né? Porque bebida alcoólica também é uma droga, só que droga lícitas. Aí a pessoa vem para a igreja, ele não vai gastar com prostituição, não vai gastar com tantas essas coisas, com exageros por aí, que ele compra para ele, compra para os amigos. Então agora não é que ele está se regrando, agora ele está gastando impiamente. E por isso ele começa a prosperar, porque o próprio Deus vai ajudar ele a administrar. Agora ele não vai gastar com isso. Eu conheço pessoas próximas do moro que, sem exagero, 80% das vezes que eu vejo aquele moço, ele está com uma latinha. Eu não sei se ele fica com ela o dia inteiro. Eu acredito que não. Parece gente boa, toda vez que a gente passa lá, ele fala com a gente, oi, né? Mora lá na minha rua, mas deve beber muito, ou ele fica só de enfeite. Eu não vejo ele assim, fazendo derramando, mas sempre está com a latinha aqui, na calçadinha dele, não é de bagunça, está sempre ali no portão, na calçada, ou dentro ali da garagem, mas sempre com a latinha. Agora você, não. Alguém aqui que bebia, não sei, eu não tinha esse problema desses vícios, mas alguém estando em Cristo agora, mas viveu essa vida, agora quando alguém olha para o justo, ele vê o justo fazendo o quê? Com a Bíblia. Apesar que os crentes estão perdendo, né? O celular tirando nas Bíblias dos crentes também. Os crentes com a Bíblia na mão, dizendo, vou para a igreja, vou orar, vou ler a Bíblia. O ímpio convidava você, vamos para farra, vamos para não sei o quê, quando você também estava, quem sabe, no mundo, ou muitos irmãos quando estavam no mundo. Mas agora, os seus amigos dizem o que para você? Ore por mim, interceda por mim. Quando ele percebe que você está convertido de verdade, porque assim, ó, enquanto o ímpio não confia, olha para cá, presta atenção, enquanto o ímpio não confia muito na sua fé, sabe o que o ímpio faz? Os convites do ímpio é assim: vamos ali beber, vamos fumar, vamos farrear. Isso significa que ele não confia na sua fé. Quando ele percebe que você está firme, que nos montes de Sião, eles não te convidam mais. Vamos farrear, vamos para o bar. Não, só se for zombando. Mas convidar de verdade, seus amigos não lhe chamam quando ele tem certeza que você está firme em Cristo, porque ele sabe que ele vai perder tempo. Ele pode zombar de você, fazer qualquer outra coisa, mas ele não fica mais, ô José, vamos ali hoje, tem um show, tem um casamento, vamos lá comigo, é só hoje? Não. Porque até o mundo, quando olha para nós, consegue perceber que estamos firmes. Os ímpios não vão sobreviver, sobreexistir, mas o justo permanece para sempre. Mas tudo isso porque o justo, como diz no começo do Salmo 1, medita na lei do Senhor, de dia e de noite. E essa lei que a gente medita vai nos fazer viver segundo a vontade de Deus. Porque fazer a vontade de Deus nos torna fortes. O próprio Jesus disse: eu tenho uma comida, eu tenho uma bebida que vocês não conhecem. A minha comida e a minha bebida, Jesus falou lá em João capítulo 4, é fazer a minha comida, a minha bebida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava cansado, o discípulo foi comprar comida para ele também, mas naquele momento ele estava seguro, não é pela alimentação física. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós precisamos, irmãos, nos alimentar de Deus para sermos fortes. Meditar na lei do Senhor vai além do que você apenas ouvir pregações ou ouvir hino. É você diretamente ir à fonte, diretamente com Deus. Nós temos uma geração, nunca teve uma geração que ouviu tanto sobre as coisas sagradas como a nossa geração. E a nossa geração é a mais fraca de toda de 2000 anos para cá, estudando a história do cristianismo, com tanto desvio que já teve a nossa geração, no sentido pegando novo e velho, é a mais fraca que tem no cristianismo na história. Pode perguntar para o mais velho, os estudiosos. Mas hoje é o período que se ouve falar de Deus, frases de Deus, hinos
sobre Deus, você entra no mercado, está falando de Deus, entra em tanto lugar, está falando de Deus, muito mais do que antigamente. Na época não tinha TV, nem rádio, nem frase, nem banner, nem adesivo, e muitos cristãos não tinham Bíblia, muitos moravam tão longe da igreja que demorava horas, e alguns só iam à igreja mês em mês, mas um período dos crentes forte em Jesus. Mas se tinha uma coisa que essa pessoa tinha interesse, é saber se estava fazendo a vontade de Deus. Lia a Bíblia querendo descobrir isso. Será que eu não estou pecando? A irmã falou para mim que beber água no copo descartável não é pecado, mas será que não é? Antes de eu beber, eu vou consultar, eu vou pesquisar, eu vou orar a Deus. Aí as pessoas não tinham pastor para perguntar, porque tinha lugar que as pessoas não tinham pastor. Quando eu era no corretivo também não tinha pastor. E aí quando você tem alguém que não tem muita instrução, você vai orar a Deus, para Deus te orientar. Vou casar, vou orar a Deus. Vou arrumar um emprego, esse emprego é de noite, vou orar a Deus. Eu vou trabalhar muito longe de casa, vou orar a Deus. Eu vou no médico, mas antes de ir no médico, eu oro a Deus antes de sair. Vou viajar para o meu trabalho, que é uma rotina todo dia, mas antes disso estarei orando a Deus. Então há esse contato da pessoa com Deus, e toda vez que ela faz algo errado, ela sente que algo no mundo espiritual não está certo. Mesmo quando ela vê Pedro, Tiago, José, Maria, todo mundo fazendo. Porque é muito fácil, irmã Cláudia, a gente achar que é algo errado, porque ninguém faz. Se ninguém faz, então é errado. Isso é muito fácil. Quero ver é quando todo mundo está fazendo algo, e é comum para todo mundo, e conseguir ouvir a voz de Deus dizendo: olha, não siga a maioria, porque estão desviados da minha presença. Teve uma época que a igreja teve um desvio quase que total no começo. Teve um período que Israel se desviou, sacerdote, profeta, desviou todo mundo. Imagina o profeta se levantando, e Deus falou assim: ó, e procurei um homem entre eles para que se colocasse na brecha entre mim e o povo, para interceder, para que eu não destruísse, mas a ninguém achei. Já pensou? E eu vejo pela a caminhada que a igreja no mundo está, que não vai demorar muito tempo, se Jesus não voltar logo, irmão. Porque estamos deixando de fazer a vontade de Deus. Nós estamos até trabalhando. Pregação, você escolhe a que você quer e odeia a que você não quer, principalmente se tocar no nosso pecado. A gente é atingido de todos os lados, com mel, com mamão, com açúcar, chibatada, a gente escolhe. Mas a questão é, estamos fazendo a vontade de Deus? A gente está escolhendo qual pregação ouvir, mas com qual propósito? Para fazer a vontade de Deus? Mas é algo que satisfaz a nossa vontade, que nos agrada? Irmãos, geralmente Deus não conserta a nossa vida nos dando um elogio. Olha para a Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Olha para a história da igreja. Nunca foi dizendo: estou contigo, ó meu filho. Aí a pessoa estava em pecado e se consertando com essa pregação. Geralmente não é. Pode prestar atenção. Não é que eu não posso cantar. Claro, tem jeito, todo mundo bota em pecado na igreja. Claro que não. Eu só estou dizendo que quando Deus quer consertar o seu povo, não é assim que ele chega. Com morde e assopra, morde e assopra. Você vai ver na Bíblia se Deus tem esse negócio de morde e assopra. A gente que fica para não perder os crentes, bate e depois fala: você é uma bênção, você é um instrumento de Deus. Mas não é assim que Deus trabalha, não. Isso é mensagem do pregador. Tem vezes que a pregação vem que nem Tiago, e Tiago conclui a pregação dele dizendo assim: ó, vocês que estão rindo, lamentai e chorai, converta vosso coração, seus falsos que têm um coração dividido, que não sabe se quer Deus ou se quer o mundo. Pode se vai ver Tiago falando: converta vosso sorriso em lágrima. A nossa pregação como que é, missionária? Converta seu choro em sorriso. Tem hora que é isso mesmo. Mas tem vez, quando Deus quer nos alinhar, não é assim que vem. Agora, quando está tudo bem, aí Deus fala: eu escolhi este lugar como casa de oração, e o meu ouvido está atento a este lugar para ouvir toda oração que for feita. Quando a gente está de bem com Deus. Só que tem dia que a gente precisa mesmo é de um chacoalhão de Jeová.
Mas o que Ele quer mesmo é que a gente faça a sua vontade, não ouvindo o ímpio, não andando segundo o ímpio, não sentando no meio dos ímpios para contar as piadas, mas tendo prazer na lei do Senhor. E essa lei do Senhor vai converter o nosso coração. E aquilo que no mundo a gente era apaixonado em fazer, a gente passa a repugnar. Não é por conta própria, é porque o Espírito que governa nossos sentimentos, emoções, a nossa vida, nos converte de maneira tal que a gente não vive pelo nosso próprio governo. É o próprio Deus que governa e dirige a nossa vida. Amém? Aplaude o Senhor Jesus, termino por aqui.